essa questão ela é bem interessante, né? Eu achei ela muito interessante, porque ela faz uma relação aí do modelo explicativo, mas ela também, em um momento, ela faz a gente pensar no modelo também, modelo de atenção. E aí ele diz, enquanto o modelo biomédico, aí ele destaca o quê? O unicausal, que é aquele modelo que ele diz o quê? Para cada doença específica existe um agente etiológico específico. Então, enquanto o modelo unicausal, o conceito saúde ele prevalece na condição lógica exclusivamente em razão de ausência de doença. Então, a gente tem o avanço, a evolução aí do conceito de saúde, e lá nessa evolução, a gente tem uma época, lá de 1940, por aí, em que a ausência, doença era, saúde era ausência de doença. Então, esse conceito de saúde ser ausência de doença, ele está na base, na perspectiva desse modelo aí unicausal. E aí ele diz, né, exclusivamente em razão da ausência de doença, primordialmente sobre a doença infecciosa, e aí no modelo causal, multicausal, sistematizado por Livell e Clark, que a gente conhece muito bem, nesse modelo sistematizado por Livell e Clark, privilegia-se o quê? O conhecimento da história natural da doença. O conceito de saúde ganha estruturação explicativa proporcionada pelo esquema da tríade ecológica, em que a gente tem o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Com esses elementos, o proposto modelo epidemiológico englobaria o modelo biomédico, conjunto de processos interativos que cria o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo até as alterações que vão levar a um defeito, a invalidez, recuperação ou morte. Ele traz aqui, nessa parte, aí uma síntese da história natural das doenças, do processo de avanço do processo de saúde-doença. E aí, o que é que ele traz mais na questão? Sabe-se que Livell e Clark estabeleceram períodos pré-patogênico e patogênico, envolvido na história natural das doenças. Tal modelo, apesar de ser uma evolução, e aí a gente estuda exatamente isso, que ele é uma evolução porque eu saio de um modelo unicausal, ou mesmo de todas as outras teorias que usava-se, né, a questão do modelo mágico, religioso e todos os outros. Apesar dessa evolução, por reconhecer a multicausalidade, ele vai sofrer uma forte influência do modelo hegemônico. E aí, esse modelo hegemônico, ele quer dizer o quê? Um modelo hegemônico, biomédico, em que eu tenho o foco onde? Na doença. Eu tenho o foco na cura. E aí, a partir disso, ele quer o pois. Então, tal modelo, apesar, e ele está falando de quê? O modelo explicativo de Livell e Clark. Então, é importante em questões assim amplas e que se tem muita informação que eu consiga ler e reler, para eu saber do que ele está se referindo. Então, ele diz, tal modelo, que é o quê? O modelo multicausal de Livell e Clark. Apesar de ser uma evolução, por reconhecer a multicausalidade, ele sofre uma forte influência do modelo hegemônico. Pois, e aí por quê? Vamos ler as alternativas. A, porque ele reforça que o adoecimento é resultante das condições de vida e saúde na coletividade. Esse modelo de Livell e Clark, ele reforça isso. Como é que esse modelo está posto? E a gente sempre reforça. Eu fico feliz quando eu vejo isso, em teimar, em reforçar a diferença do modelo de história natural das doenças, mesmo sendo multicausal, pelo modelo lá da determinação social. O modelo da história natural das doenças, até o termo natural, ele torna a evolução do processo saúde e doença como sendo algo natural, cartesiano, que vai acontecer com todas as pessoas naturalmente.
independente da condição que as pessoas vivem. E aí eu sempre chamo a atenção de que esse modelo é multicausal. Então, por ser multicausal, ele considera, sim, os fatores sociais, socioeconômicos, socioculturais. Ele vai colocar tudo isso. Mas ele coloca isso onde, gente? Quando a doença está no desenho dele, fora do homem. Ele coloca isso no período pré-patogênico. Então, lá fora, nessa condição desse ambiente fora, existe sim a multicausalidade. Mas a partir do momento, nessa teoria, que a doença atinge o homem, é como se fosse igual para qualquer pessoa. E eu sempre uso o exemplo, aí pego a pandemia e digo assim, depois que adoeceu, se a gente tivesse aqui no evento e tivesse uma pessoa sem emprego, sem renda, que eu dou exemplo de quê? Do catador de lixo. E um profissional, um engenheiro que seja servidor de uma grande empresa, de uma multinacional. A partir do momento que ocorreu a infecção e que ocorreu o desenvolvimento da doença, isso é igual para os dois? A doença vai se processar igual? Não. Então, o modelo da história natural das doenças diz que é igual, porque é natural. Todas aquelas etapas, elas são consideradas naturais para todas as pessoas. Então, essa é a crítica ao modelo, e está havendo uma tendência das questões de prova cobrarem isso, cobrarem essa interpretação, para que a gente consiga entender que, também, o modelo de determinação social, ele considera o biológico e o social. Ele tem isso explicado como, no modelo de Dahlgren-Whitehead, a partir de camadas, que elas vão desde as condições individuais, hereditárias, até os macrodeterminantes, que a vão afetar, que vão influenciar a todas as pessoas, em todos os momentos. E aí a importância da gente ter essa diferença. E aqui na letra A, ele está dizendo o quê? Que essa perspectiva de Livell e Clark, desse modelo, ele reforça que o adoecimento é resultante das condições de vida e saúde. Ele faz isso? Não. Quem faz isso é o modelo de determinação social, e não esse aí. Letra B, ele diz o quê? Fortalece a associação dos fenômenos da saúde à patogênese e, de modo secundário, aos determinantes sociais. E aí, é isso? Ele fortalece a associação dos fenômenos da saúde à patogênese e, de modo secundário, aos determinantes sociais. Ele fala dos determinantes, não é verdade? Como eu falei, só que isso é de modo secundário, em um determinado momento, que é lá na pré-patogênese. E o que é que ele diz? Então, a gente está considerando que é isso aqui. Letra C, o que é que ele diz? Apresenta a complexidade da correlação mútua dos fatores biológicos, sociais e culturais na história das doenças. Ele considera essa correlação múltipla, essa complexidade, esse modelo de história natural? Não. Quem considera essa complexidade mútua, isso aí é um modelo de determinação social que faz fatores biológicos, sociais e culturais. Alternativa D, mantém fidedignamente a condição exclusiva da doença em razão da ausência ou presença de um patógeno causador de agravo. Ele também não é isso. Isso aí é menos, é anterior. Isso aí é o quê? Unicausal. É um modelo unicausal, quando ele diz assim, condição exclusiva, fidedignamente, em razão da ausência ou presença de um patógeno. Isso aí é um modelo da unicausalidade. O texto ele começa falando disso aí. E, por fim, a alternativa E, ele fala como um modelo possui uma base de causalidade circular. E aí ele explica, na qual não considera apenas o biológico e o patogênico, mas o sistema social. Ele também não é isso. Ele não considera o sistema social. Os modelos de determinação social da doença têm um modelo social, mas que ele se enquadra no modelo de determinação social
ele usa essa causalidade circular. Então, de fato, a gente vai ter aí como resposta a alternativa B, fortalece a associação de fenômenos da saúde à patogênese e, de modo secundário, aos determinantes sociais.